Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Cavalcante, né? Eu sou editor do Compartilhando Matéria Online do CMO. Gente, a nossa Constituição faz hoje 34 anos, né? Hoje é dia 5 de outubro, portanto, assim, deve ser comemorado ah, a Constituição de 1988, né? Promulgada. Vocês lembram aí de Ulisses Guimarães, mas é necessário fazer um breve histórico, né? Nossa primeira Constituição foi a Constituição do Império, de 1824, que foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I, tá bom? Depois veio a Constituição, e aí tinha um poder moderador. Depois veio a Constituição de 1891, né, já na República, a primeira Constituição da República Federativa do Brasil. Depois nós passamos por um longo processo, e aí veio a Constituição de 1934, também promulgada, né? E após a vitória de Getúlio Vargas na Revolução de 1930, e em 37 o Getúlio instituiu uma nova Constituição do Estado Novo, né? Constituição, digamos, num período ditatorial do Getúlio Vargas, em que havia todo aquele plano Cohen, né? Tinha o DIP, houve algumas dissoluções de partidos políticos, enfim, foi a parte da repressão do governo de Getúlio Vargas em 1937. Aí depois houve um longo processo até que o presidente Dutra foi eleito e houve um período de redemocratização e a Constituição de Redemocratização de 1946, né? Essa Constituição ela trouxe já uma série de direitos, né? Democráticos, direitos trabalhistas e tudo o mais. E depois nós adentramos, e aí nesse período de 1946 até a ditadura, né, a sede do governo dos poderes era no Rio de Janeiro. E foi transferida para Brasília no governo do Juscelino Kubitschek. Né? Brasília foi inaugurada em 1960. E aí as sedes do governo, dos poderes, né, dos três poderes, foram para Brasília. Tá bom? Então, e aí após o golpe de 64, né, ditadura militar, nós tivemos a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional número 1 de 69, de 1969. Tá bom? E depois, né, depois desse todo longo processo aí, nós voltamos ao período de redemocratização com a Constituição atual, com a Constituição de 1988. Essa Constituição ela foi inovadora no mundo ocidental, né, a nossa Constituição, inspirada nas Constituições da Espanha, de Portugal, do próprio México. Essa constituição de membros do Supremo Tribunal Federal, de 11 ministros, ela veio do México, da Carta Mexicana de 1917, assim como o maior rol de direitos trabalhistas do mundo, está previsto na Constituição de 1988. Direitos Garantidos Fundamentais no artigo 5º, aumentou os poderes de investigação e fiscalização da ordem jurídica e social do Ministério Público, no artigo 127, a própria Defensoria Pública, no artigo 134, e trouxe também a defesa, a proteção ao meio ambiente, no artigo 225, a família, no artigo 226, e aos índios, né? Proteção das terras indígenas, direito aos índios, no artigo 234. Então a Constituição Federal deve ser comemorada, é um período democrático, mais um período longo democrático, são 34 anos, ela sofre com alguns governos, né, como tem sofrido, mas assim, a Constituição Federal, se você for analisar muito bem, está passando inclusive uma reportagem, né, no Jornal Nacional. Ela foi fruto de muita luta, muita vitória para que a sociedade brasileira, que é muito diversificada, negros, índios, né, e minorias e maiorias, brancos, negros, enfim, somos um país muito diverso, né, e com culturas, um sul, nordeste, e a Constituição ela veio para consagrar todos os direitos. E você tem, assim, no artigo 3º, né, os objetivos da República Federativa do Brasil, e no artigo 160 da ordem social e econômica. Então a Constituição ela se torna mais social e mais democrática, porque o artigo 3º fala reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? E sem distinção
de qualquer preconceito, raça, cor, sexo, religião. Nós estamos em um Estado laico, permitido e garantido como direito fundamental na Constituição. E o artigo 170 da ordem econômica, os princípios também, apesar da livre iniciativa, né, essa parte da economia liberal, livre iniciativa, livre concorrência, a dignidade do trabalho, ela também vai falar em um dos incisos do artigo 170 dos direitos fundamentais e da garantia de reduzir as desigualdades regionais e sociais. Então nós temos uma Constituição chamada cidadã, e essa Constituição cidadã, ela é democrática em todos os sentidos, né? Separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, o fortalecimento das instituições como o Ministério Público, as próprias forças de segurança no artigo 144, né? E por aí vai. Então a Constituição Federal, ela deve ser comemorada, ela faz parte de um processo longo democrático e a gente precisa realmente salvaguardar os valores que estão ali, proteger. Eu costumo dizer que eu sou um conservador do texto constitucional. Óbvio que algumas coisas deverão ser revisadas agora no presente e no futuro. E o Supremo Tribunal Federal é o responsável maior para a revisão, que ele é o guardião do texto constitucional, né? O Supremo Tribunal Federal, ele faz o filtro, ele é a última instância do Poder Judiciário. Portanto, assim, ele vem fazer o filtro do parâmetro de constitucionalidade das leis. Então é muito importante, pessoal, respeitar as instituições, né? É óbvio que vão haver críticas, mas há um limite da liberdade de expressão, tá bom? É isso aí, um abraço e bons estudos.